A sociedade do Antigo Regime, séculos XVI a XVIII, mantém-se, à semelhança das sociedades medievais, como uma sociedade desigualitária dividida em ordens ou estados, clero, nobreza e povo ou terceiro estado. A estas ordens equivalia, mais do que uma simples divisão económica e social, todo um conjunto de comportamentos, funções, direitos, deveres, formas de vestir e de estar próprias. Destas, contam-se duas ordens privilegiadas e uma não privilegiada. Na sociedade do Antigo Regime, a religião tinha demasiada influência e, portanto, o clero era a primeira ordem, sendo considerada a mais digna por ser a mais próxima de Deus, usufruindo de numerosos privilégios, como o não pagamento de impostos à coroa, a isenção do serviço militar e a não sujeição à lei comum, mas sim ao direito canónico. Salvo raras exceções, os membros do clero são julgados em tribunais próprios. Têm ainda o direito de conceder asilo a fugitivos nas suas casas e o de não serem obrigados a colocar as suas casas ao serviço das tropas do rei. A sua riqueza provém do dízimo, décima de Deus, um décimo dos rendimentos que cada elemento do povo é obrigado a pagar, bem como de ofertas de todo o tipo. A elevada fé das populações nestes tempos levava-os a ofertar todo o tipo de bens à Igreja em troca de favores divinos. Devido a isto, o clero tornou-se também uma ordem bastante rica. O clero é também a única ordem que não se herda pelo nascimento, mas onde se entra, recebendo os seus elementos provenientes das outras duas ordens. Compreende-se que um nobre ou um plebeu não iriam ocupar posições semelhantes, mesmo após a entrada no clero. O primeiro iria ocupar as estruturas do chamado alto clero. O alto clero é sobretudo constituído por filhos segundos da nobreza e dele fazem parte todo um conjunto hierarquizado de cardeais, arcebispos, bispos e seus séquitos, bem como os abades dos mosteiros mais ricos. Os membros do alto clero no Antigo Regime destacam-se por viver folgadamente, muitas vezes no perfeito luxo, por terem uma educação esmerada e desempenharem cargos na administração e na corte. Foi sobretudo face ao comportamento destes que Martinho de Lutero tanto protestou, o que, como havíamos visto, culminou na Reforma Protestante. O baixo clero, por outro lado, compunha-se de membros do povo e consistia de párocos locais. Competia-lhe organizar os ofícios religiosos, orientar espiritualmente os seus paroquianos e por vezes orientar a escola local. Embora pouco instruído, o pároco representava, à mais baixa instância, a disciplina e a jurisdição eclesiásticas. A igreja mantinha-se como o centro da aldeia, muitas vezes em competição com a taberna ou a residência senhorial. O clero regular é aquele que está sujeito a uma regra religiosa e que habita em conventos. Já não tinha a mesma importância de transformação cultural e económica que dispunha na Idade Média, mas nem por isso deixou de existir ou de aumentar. Em Portugal, o número de conventos mais do que duplicou entre os séculos XVI e XVIII. Seguidamente, na ordem dos estatutos, provinha a nobreza, ou se preferirmos, o segundo estado. Tradicionalmente, esta estava associada às funções militares e, consequentemente, às funções políticas e administrativas, e assim continuava no Antigo Regime, sendo o seu símbolo a espada. Do seio desta, provinham os membros do alto clero, bem como os mais elevados cargos no exército e na administração do reino. Senhora de grandes propriedades, estava, por exemplo, sujeita a leis próprias, como a isenção de castigos corporais ou ao pagamento de impostos ao rei, exceção feita em casos de guerra. A nobreza era ela própria um grupo heterogéneo. No Antigo Regime, faz bastante a distinção entre a nobreza de espada, ou de sangue, cujo estatuto foi herdado dos seus antepassados e cuja história de família os coloca próximos do rei ou das origens históricas da fundação dos Estados, daí a espada, e a recém-criada nobreza de toga. A própria nobreza de sangue se tornava um grupo hierarquizado em si mesmo, sob títulos como duque, conde, visconde, barão, marquês, etc., ou ainda outros que, apesar do estatuto, não dispunham desses títulos. Geralmente aos primeiros, devido à sua grande proximidade com o rei e com a corte, costumamos chamar nobreza de corte. Aos segundos, que geralmente viviam recatados em solares nas suas propriedades, chamamos muitas vezes de nobreza fundiária ou nobreza rural. A esta velha nobreza de grandiosos antepassados, veio juntar-se uma nova nobreza, a que poderemos chamar nobreza de toga, nobreza de serviços ou nobreza administrativa, que, fazendo jus ao nome do vestuário que envergavam, era composta por altos funcionários administrativos do aparelho de Estado. Oriundos, em grande maioria da burguesia, cursada nas universidades, forçou o rei a conceder-lhes títulos nobiliárquicos em função da dignidade do cargo que ocupavam. Esta nova nobreza, de início olhada com desprezo, não tardou a fundir-se com a velha nobreza de sangue, sobretudo por via do casamento. Finalmente, resta-nos falar do restante povo, ou como era vulgarmente referido, o terceiro estado. Compondo a gigantesca maioria da população, entre 80% a 90% da mesma, era também ela a ordem mais heterogénea, englobando mendigos, camponeses e artesãos, bem como pequenos e grandes burgueses. De um modo geral, todos os que não faziam parte das outras duas ordens. À cabeça do terceiro estado, encontravam-se os homens de letras, muito respeitados pelo saber que adquiriram nas universidades e hierarquicamente divididos de acordo com a função que ocupavam. Alguns deles, como vimos, conseguiram adquirir o título, passando a englobar a nobreza de toga. Logo a seguir, surgiu os financeiros e os mercadores, a quem o enriquecimento trouxe algum estatuto e respeito.
Logo a seguir provinham alguns artesãos ilustres, como boticário, joalheiro, chapeleiro, etc., cuja atividade os colocava muito próximos das elites nobres. Por fim, vinham todos os camponeses, artesãos e assalariados de ofício muitas vezes incerto, cujo trabalho assenta na força corporal. Finalmente, estavam os mendigos, vagabundos e indigentes, cuja ausência de trabalho os colocava como os membros mais desprezíveis de toda a sociedade. O terceiro estado era, como vimos, o único grupo não privilegiado. Ricos ou pobres, todos teriam de pagar impostos à coroa e à igreja, e com poucas exceções, a maioria vivia do seu trabalho. Entre os séculos XVI e XVIII, a maioria destes eram camponeses. Cerca de 80% da população desta época vivia diretamente da agricultura. Na sociedade do Antigo Regime, os comportamentos e valores assumiam relevada importância. Os nobres adornavam-se com tecidos ricos, que só eles podiam usar. Os bispos exibiam o anel e o báculo, e o baixo clero reconhecia-se pela tonsura, o cabelo rapado em forma circular, bem como pela batina preta. Batina ou toga usavam também os doutores, licenciados e bacharéis, bem como a carapuça conforme a universidade que haviam cursado. Também as formas de tratamento variavam conforme a condição social. O rígido protocolo fazia parte das pessoas de elevada condição. O mesmo se aplicava à justiça. Como havíamos visto, os nobres não podiam ser açoitados ou, no caso de execução, enforcados, penas que estavam reservadas para os membros do terceiro estado. Antes pagariam multas, seriam degradados ou, no caso de uma pena máxima, decapitados, uma morte pela espada, como exigia a sua condição. A mobilidade social era ínfima, mas existia, sobretudo por meio do enriquecimento, do estudo ou do casamento. Como vimos, a nobreza de toga foi disso mesmo grande exemplo. Muitos almejaram casar com mulheres da nobreza de sangue. O antigo regime foi sobretudo o período de grande ascensão da burguesia, em prejuízo da velha nobreza que se impondo como uma classe decadente, lembrança de uma velha idade média há muito desaparecida. Em traços gerais, foi esta a sociedade do antigo regime.